Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Este é o Pampa Debates. Isso aí. Dia 28 de julho de 2017. Só para contrariar o brigadeiro Dias, que disse: estamos iniciando mais um Pampa Debates. Sim, eu vi. Eu vi. Para contrariar. Mas estamos com 2 repatriados hoje no programa. Estavam exilados o doutor Paulo Olímpio Gomes de Souza, nosso eterno Procurador-Geral de Justiça, dos grandes procuradores-gerais que nós tivemos. Não vou dizer que é o maior, porque tem uma ciumeira no Eduardo Lima Veiga, no Roberto Bandeira Tem uma Pereira. Sequência, né? E todos bons. Todos bons, todos bons. Os que me sucederam. É claro. Mas, por exemplo, foi magnífico, né? Por que lugar do mundo o senhor andava? Eu andava por aí. Andava na terra, viajando um pouco, mas trabalhando muito, ocupado. E eu me sinto, mais uma vez, devo dizer, distinguido com a tua lembrança. Não, mas senhor... Me tiraste solenemente do gancho e... Você me lembra? A Vânia tem os bruxinhos dela. Não, mas só devo dizer que cada vez que eu venho... Quer ver 2 bruxinhos dela? Estão aqui à minha direita. Eu sei. Esses bruxinhos da Vânia aqui. Mas cada vez que eu venho, e tem vindo menos que antes, né? Não é queixa, eu constato a audiência desse programa. Então eu recebo recados e comunicações de todos os quadrantes do Estado, de parentes, de amigos. Então é prudente que eu venha mais seguido, para saber que eu estou bem, que eu estou vivo. É sempre uma satisfação. Muito bem, olha que elegância, hein, muito obrigado. Paulo Olímpio. Muito obrigado. Que elegância. E não menos elegante ao seu lado, o doutor Luiz Carlos Bodanese. Nosso cardiologista. Não vou dizer que é o preferido, porque aí o Pedro Pimentel Filho fica com ciúmes, o Luquez fica com ciúmes. Uma série deles. Mas não, a série deles. O Nesrala fica com ciúmes. E por aí vai. O doutor Leães e São tantos colegas outros. muito distintos. Eu acho que formamos um grupo, de certo modo, homogêneo para poder atender os seus pleitos aqui. Também estive ausente, mas também trabalho, né? Eu tive várias frentes, além do Congresso Internacional, também avaliações do MEC. Eu tenho participado no nível do Brasil, avaliando faculdades de medicina, tentando melhorar a qualidade, buscar aí uma luta que a gente tenta travar. Olha o Luizinho, é a luta, tentando corrigir aquelas distorções que houveram aí de abertura indiscriminada de faculdades. O doutor Luiz Pernema já prepara o bote aqui quando fala em faculdade de medicina. Tem mais aí. Sabe qual é essa posição? Opa, essa posição do Leão, olha aí. A posição do Leão é a posição que ele toma. Mas seja bem-vindo ao programa novamente. Alegria, o senhor sempre é bem-vindo. Obrigado. Né? E, obviamente, que temos imenso prazer em tê-lo aqui. Quase que pegou o seu iPad aí. Não, pegou o seu aí. O iPad é igual ao do Dr. Luiz Pera Lima. Não pegou o seu. Então... Não, hoje eu estou sem iPad. Eu estou vendo a caderneta dele aqui. Eu estou de olho na dele. Teu tablet. Teu tablet. Tudo bem, Dr. Luiz Pera Lima? Tudo tranquilo? Tudo bem. A propósito do Bodanese, da observação do Bodanese, eu só queria dizer que a partir do governo Lula, e depois, evidentemente, com o governo da sua sucessora, nós não temos mais faculdade de medicina. Sabia, Bodanese? Sei, temos. O nome agora é curso, para desmoralizar a academia, que faz parte do objetivo final, que é terminar com o intelecto do país. Então, curso de medicina, curso de engenharia, curso disso e curso daquilo. Há tempos nós fazíamos curso no fim de semana. O senhor fez um curso de eletrocardiografia dado pelo professor Mário Rigato. Certamente fez algum curso no fim de semana. Agora, na hora, o curso de medicina é um curso. Mas quem inventou esse curso? O senhor, de altíssima cultura, Lula da Silva. Mas não é coisa dele. Não, mas é coisa do... Mas é coisa deles. Do staff, né? Do staff. Sério, eu sou professor de um curso de medicina.
Agora tudo é o Lula nesse país, tudo é Dilma. Não, mas isso é coisa deles, tem... Não, aliás... Isso vem da própria... Por que nós não estamos pedindo agora uma explicação para esse presidente da prisão do Bendini? Ela devia explicação para nós. Que foi para a Petrobras para recuperar a Mas aí vai Petrobras. ter que começar a explicar do Rocha Loures também. Sim, não não. ficar por aí. Eles não explicam as deles, nós não explicamos nossa, fica tudo na mesma. Se cada um tiver que explicar os seus presos, meu amigo. Não, cada um dá explicações. Não adianta ficar com essa. Não, mas só que não Concorda comigo, cara? não fica Se cada um explicar o seu rosto. decência. Não, mas eu não tenho preferido. Que não me pose de vestal Tu tem da sim, decência. tem preferido. Não, tem sim. Não tem. Os teus preferidos é o deles. Os teus não. Não, quer nem não, tocar. Eu não tenho preferido. Não, Paulo, você sabe perfeitamente que doutor Luiz, eu e a bancada de uma maneira geral, nós não temos bandido de estimação. Bandido qualquer Não. vai para onde tem que ir, para o Chilindró. Não. Tem presos, sim, que vocês... Tem uns que vocês querem ver na cadeia, outros vocês adoram que estejam na cadeia. Não, e outros vocês não. não querem falar. Não, mas como, tio? pode escolher, Eu pode não escolher. tenho, pô. Vai lá. Entendeu? Todo mundo Valeu, sabe disso, pô. Não, não tem não. Não tenho. Não tenho mesmo. Por Entendeu? exemplo, Porque não o tem. doutor Luiz Pedro Lima nunca falou do Rocha Loures aqui. Mas eu nem conheço o Rocha Loures. Agora eu fiquei. Ah, Agora, não, agora eu fiquei sabendo. O Aldemir Bendim, tu conhece? Não, agora eu fiquei sabendo agora. Pô, quando ele aí saiu o correndo outro- naquela cena patética, escandalosa, com 500 mil reais. E ainda parece que queria falar mais 35, 500, ainda queria. Pior falar que aqueles 35, as cédulas todas controladas, números controlados. Quando devolveu os 35, não eram dos números controlados. Que bom que ele foi pra cadeia. Mas, Paulo Ele Sérgio, passou. que bom que Ele ele foi pagou pra cadeia, conta. não sei se está. Não, na cadeia não está. soltaram. Botaram na tornozeleira. Não tinha nem tornozeleira para ele. Por hora, Ah, não tinha? Por que não? por hora o presidente Lula vai responder aquilo que lhe pertine, em termos processuais. Vai ser ouvido novamente em Curitiba, agora em setembro. Foi oferecido ser ouvido em videoconferência. Não quis, parece? Não aceitou, ele quer lá, quer que o povo esteja testemunhando e que quer fazer uma gravação própria, além daquela que é feita oficialmente pelo judiciário. Já lhe foi negado também. Então, ele vai comparecer a Curitiba para o segundo dos 5 processos. No primeiro já foi condenado e agora vai ser interrogado. O interrogatório, Luiz, é o último ato da instrução processual. Depois, encerra-se a instrução, vista o Ministério Público para as suas alegações finais e depois a defesa e o julgamento. Então, essa segunda sentença, se faz já uma previsão, antes do fim do ano, seguramente, lá por novembro, poderá ser prolatada, a segunda. Tá? Então, Essa dirá respeito a quê? essa diz respeito ao Instituto Lula e ao terreno, aquela parte do terreno. Não ainda tá no não é sítio. do sítio. Ainda não chegou no sítio. Não, Não o deu sítio tempo. ainda Injustiça. está em instrução. Tá? Eu preciso de um amigo que me dê 111 vezes, eu preciso ir na casa dele. 111 vezes. Ele com 72 anos Mas tem poderá... muita gente aí com casa, nome de filho de menor de idade. Deve ter. apartamentos, nome da mulher, Mas deve ter milhares, não é só da o Lula. irmã, da filha mais Isso. velha. Deve ter Dizem milhares. que ele se O condenar. apartamento do teu é mais bonito que o meu. Paulo, eu só O te teu garanto o preço é mais seguinte. bonito que o meu. Mas deve eu só te ter. garanto o seguinte, eu não tenho, e eu acho que o doutor Luiz também não tem, ninguém aqui tem. O detalhe é que essas pessoas, elas se acostumaram. Continuam defendendo. Elas se veja, Paulo, acostumaram a roubar, se acostumaram a lesar, entendeu? E o pobre coitado que paga imposto, certo? A gente paga 30 e tantos % de imposto no dia a dia. Se Não é fosse imposto só de isso. renda, não. Entendeu? Mas, me diga uma coisa. Existem coisas que são claras. Todos nós aqui estamos de casaco. Ok? Sim. Ninguém pode discordar que nós estamos de casaco. Veja, o PT lançou uma nota de tecendo loas ao Maduro. Ou seja, o mundo sabe que lá está sendo instalada, declarada uma ditadura.
Ninguém duvida assim, como nós estamos de casaco. Está sendo instalada uma ditadura? Não. Ela já foi instalada? Não, eu estou sendo brando. Eu estou sendo brando, para não dizer que eu sou agressivo, eu estou sendo brando. Está sendo instalada, quem sabe, pode ser que fique. E o PT está tecendo loas, está concordando, está querendo, e com nota oficial. Nota oficial. Aí não há Com que nota oficial. Entendeu? Não pode. Então isso mostra a identidade do indivíduo, do partido. Porque o partido compartilha. Sempre quiseram, sempre trabalharam, certo? O tempo todo para a instalação de uma ditadura de esquerda no país. Aqui? Ninguém pode negar isso, Paulo. E quem está negando? Certo? Não. Eles. Está bravo por quê? Eles negam isso. Certo? Eles negam isso. Olha o que está dizendo aqui a Regiane Mota. Paulo Sérgio, sempre com belas pérolas, ao lado de médicos, advogados, o comandante da aviação, que seja mais um programa brilhante. E já o é. Perdão, errei. Chamei de comandante de aviação o major brigadeiro. Desculpas, Regiane Mota. Vamos agora com o nosso Momento Saúde, com a doutora Daniela Cornélio, da equipe doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul-Rio-Grandense, e presidente da Bienal do Mercosul, e presidente da Laurência. Vamos à doutora Daniela. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu vou falar sobre atividade física e o câncer de mama. Muitas pesquisas já mostraram que as mulheres que possuem atividade física regular têm menor risco de desenvolver câncer de mama em comparação com as mulheres sedentárias. Você pode reduzir o seu risco em até 40% com 5 horas de exercícios semanais. O recomendado são os exercícios moderadamente intensos, como uma caminhada, yoga, e também os mais vigorosos, como corrida, natação, uma aula de zumba. E para aquelas mulheres que já tiveram câncer de mama, o exercício também reduz o risco de recorrência. Mas é importante consultar sempre com seu médico antes de iniciar. Obrigado, doutora Daniela. Sempre as informações precisas da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Aliás, o doutor Gilberto Schwartzman está fazendo um brilhante trabalho como presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E vem novidades por aí, breve novidades. Boa tarde a todos. Brigadeiro Dias, além de muito simpático, tem todas as prerrogativas para ser um deputado federal. Wanda Soares de Canoas. Federal? Pô, já. Não faz isso não, pô. Não, está aqui, a Wanda está dizendo. Não, Pô, o Luizinho está perdendo agora na votação para as mulheres aqui, viu? Não, eu te confesso. Já 2-0 para o Brigadeiro aqui. Não, eu não tenho essa Veleidade. Entendeu? Não é isso. Eu sou, olha só, Paulo, eu tenho saúde, tenho energia, conhecimento e experiência. Agora, é um passo que eu acho que já passou da hora. Já... É um passo que já passou? É um momento que já passou na minha vida, certo? Então, é difícil isso. Também. Eu te agradeço a Wanda, boa lembrança, não, boa. Doutor Bodanese, quem é agora o vilão da história toda? Já foi o ovo, já foi o café. Foi uma boa pergunta. Agora não tem mais vilão, não. Não, tem o açúcar. Os brancos que matam. O açúcar continua sendo vilão. Que uma coisa, o sal uma boa continua. reflexão. Isso no tempo do Luiz Pereira Lima, e nós, que nós começamos. O tempo dele era do ovo, gordura, né? Mas, na verdade, a humanidade evoluiu comendo muito açúcar, especialmente alimentos refinados. Né? E o açúcar, está provado que existem vários estudos, inclusive houve um grande debate agora no Congresso, um aumento de 10% da caloria acima do que deve em açúcar aumenta 30% o risco de doença cardiovascular. 30%. E o açúcar está implicado em que aumenta o peso e risco de diabetes futura. Mas o açúcar das frutas também está enquadrado? Não, aí vem assim. A ideia é comer o açúcar mais natural possível, e aí então o mascavo ou o stevia, e das frutas, os que têm menos açúcar. A banana e a uva e o suco de laranja são muito concentrados em açúcar. Então, eu prefiro comer laranja do que o suco de uva. E laranja e a uva e a banana ser moderadamente ingesta. Então, o açúcar da fruta ele é muito mais bem tolerado, porque tem mais frutose do que glicose. Então, nossa constituição física recebe melhor, tolera melhor o açúcar.
Mas o grande vilão é o açúcar. Então, com o avanço do conhecimento, as pessoas, bom, gordura faz mal, então migraram para o açúcar. E aí o que aconteceu? Aumento de peso e complicações decorrentes do açúcar. Então, hoje a ideia é orientar que as pessoas façam uma dieta para prevenção de problemas cardiovasculares, diabetes e outros, ingestão menor de açúcar, evitar o aumento de peso acumulado, e dentro do açúcar, açúcares mais naturais possíveis. Aí vem o estévia, que é o açúcar natural, e o açúcar mascavo. E mais um aspecto, dos alimentos ricos em fibras, os menos processados possíveis. Porque existe um trabalho recente agora, publicado no New England, interessante, que se você comer um alimento muito processado, ele perde a qualidade inata a ele, que é o alimento natural. É a fibra, é a fruta, é o legume, os vegetais. Então, alimentos mais naturais possíveis. Então, ao fazer isso, a pessoa estará mais saudável. Então, o vilão, na verdade, é o açúcar. É o açúcar. Veja que algumas... Mas o senhor leu aquele livro Os Brancos que Matam, né? Exatamente. Que aí é o açúcar, o sal, a farinha a farinha também. e a cocaína. Claro. Mas veja que alguns refrigerantes já estão propondo reduzir o açúcar depois de longas batalhas. Mas Steve, agora vem, aí o sal bom é o sal do Himalaia. Não. Isso aí é... O sal com potássio... Qual é a diferença? Não é muito. Aí é praticamente a mesma coisa. Diferença é o Isso preço. aí... Sim. Diferença é o Eles preço. começam a inventar soluções. Não, mas aí Café sem cafeína, começa. Café sem cafeína não é café. Agora, imagina, vinho sem álcool. Aí aquela Dá pra entender questão um negócio desse? do modismo e do assim, bom, você é do Himalaia, vem tão longe, então deve ser bom. Isso não. Não, e Esse um sal troço do meio Himalaia transcendental, foi aquela sal que ficou depositado nas priscas eras, que lá se depositou e agora estão se pegando. É o mesmo sal dos outros locais. Mas acho que esse sal que chega cor-de-rosa aqui é aquele das priscas eras, né? Não, mas assim, é um sal que foi restaurado, assim como tem algumas unidades. Eu estive visitando na Colômbia, por exemplo, aquela catedral do sal que foi descoberta depois de um período pré-colombiano, quando tinha lá um depósito de sal enorme. Eu fiz uma análise... O sal velho é bom, então. Esse sal não é deletério, não. Mas é igual ao outro, mas ele tem que ser consumido em pequena quantidade. E o café? O café não tem nenhum problema. Não tem? Não. O café, por muito tempo, foi também uma mística, né? De que podia fazer mal. Não. Inclusive, não provoca arritmia, como se dizia no passado. Existe estudos mostrando isso. Que é o único problema é que o café é excitante. Ele tem xantina. E pode provocar arritmias em pessoas suscetíveis. Mas, em geral, na grande população não provoca nada. E não é deletério. A questão é limitar 2 a 4 cafés por dia, por exemplo. Não mais que isso. Então, algumas pessoas só não têm intolerância, mas ele não é deletério à saúde e não provoca câncer, nem pressão alta, nem nada. O ovo não faz mal desde que não frito e não processado também. O ovo comum não tem dano nenhum cardiovascular. Não pode ser frito... Existem estudos mostrando, eu vou contar um O estudo... frito é por causa do óleo. Da fritura, exatamente. Da fritura. Mas existe estudo assim, por exemplo, ingerindo de 1 a 4, 6, 7 ovos por semana, ao longo de 6 meses, as pessoas não tiveram colesterol mais alto e a tolerância à glicose caiu. Então, o ovo, sabendo se usar de 2 a 4 ovos por semana, todo mundo pode comer sem ser frito. É saudável. Então, são dicas saudáveis que a gente tem que incorporar. Mas o grande fator principal que tem implicado muito e as pessoas não vão é o aumento do peso. Muitas vezes a pessoa não faz uma dieta, mas ela aumentou o peso. Aumentou o peso, ele perde todo o benefício com qualquer alimento. Agora tem que liberar. E o trigo? O que tem? Você faz mal? Não, quero saber. O trigo, por exemplo, a pessoa, a primeira coisa que vem aí, quer emagrecer, tira carboidrato fora. E o principal deles é o trigo. É o trigo, mas pode reduzir, não precisa eliminar. A questão é a quantidade. Né? Tem dietas que você estabelece... Mas aí tu tira o carboidrato, enfraquece toda a musculatura. Não, mas reduz, não tira. Pode usar, em vez de 30%, 20%, etc. Então, adequa uma dieta saudável que você possa conviver, não sofre, emagrece e não tem efeitos da saúde. Não pode querer emagrecer em 3 dias. Inclui 10 ginástica, não vai. inclui ginástica. As pessoas, toda pessoa que emagrece, ela está entrando num processo de vida saudável. Mas claro que pode ser balanceado, não precisa ser uma dieta isenta de... Agora é muita teoria, o que surge de teoria. Inventa um produto, cria uma teoria em cima do produto. Isso vai mudar. O câncer de pâncreas, um dos grandes fatores até pouco tempo causador era o café. Aí provavelmente a indústria do café diz, vamos parar essa pesquisa aí, não está dando certo. Faz uma pesquisa ao contrário. Não vou fazer, está aqui o dinheiro, fez. Pronto. Não é mais o café. Não é mais o café. Então isso é assim e não vai mudar. Para emagrecer, é não comer. É como economia, gastar mais do que ganha.
Então nós temos, para emagrecer, que não é o meu caso, e nem quero, é diferente, gastar mais calorias do que adquirir as calorias. Isso é uma coisa mais velha. Como é que se gasta caloria? Caminhando, o que pode caminhar, fazendo ginástica, etc, etc. Tem um amigo meu aí que recomendaram para ele caminhar 5 quilômetros por dia. Ele pagou um garoto para caminhar por ele. Claro. Ficou comendo e bebendo. Mas ele não é louco. Bem. Eu já contei para você, só fazer uma digressão, a história do Churchill. Do grande nosso ministro Conheço Churchill. várias do Churchill. Mas essa do emagrecimento. Chega uma repórter, o Churchill tinha 90 anos, e disseram, mas, ministro, como que o senhor, aos 90 anos, o senhor fuma, o senhor bebe, o senhor é obeso? Como é que o senhor conseguiu chegar a essa idade? E o Churchill disse, o esporte, minha filha. O esporte, o senhor, o esporte. O esporte que eu nunca fiz. Fale, doutor Paulo. E aos 90 anos, nessa mesma entrevista, um outro repórter disse, mas o senhor aos 90 anos está bem. Né? Quem sabe vamos aguardar no 100 para ver. Ele disse, o senhor está bem, vamos até lá. O senhor está com boa aparência. Mas a ciência médica deu soluções para os embates de sobrevivência. E eu hoje, Paulo Sérgio, tive com o noticiário da manhã, um alento do que a criminalidade mata mais do que qualquer dessas coisas atualmente no Brasil. O crime organizado está matando mais do que câncer, que ataque cardíaco, que tudo. Mais que AIDS. Pois bem. Mais que AIDS, inclusive. Mais que a AIDS. 60 mil Não, ao só ano. para concluir, Paulo Sérgio. Hoje de manhã eu acordo com uma notícia realmente proativa. Nós estamos perdendo a guerra contra o crime organizado. Nós estamos perdendo essa guerra. E perdendo a guerra porque o crime se organizou. Antes que o Estado, lei, Estado força, Estado ordem, tivesse se organizado. Até porque o Estado se enfraqueceu nas leis. O Estado permitiu isso. Exatamente. Bom, então vamos buscar as causas disso. Para combater o crime, a União tinha um tipo de serviço. A União tem seus serviços, os Estados-membros têm outros, os municípios têm outros, as polícias são polícia com uma finalidade X e outra com finalidade Y. Então, cada um dissociado do outro, combatendo a criminalidade ineficazmente. E o crime ganhando espaço, ganhando número e se tornando mais organizado que o próprio Estado. Olha aqui, está ligado aqui o Milton Fattori, lá, diretor do Colégio Farroupilha. Parabéns a ele aí, que o Colégio Farroupilha é um exemplo, é o melhor colégio, né, o Luiz Pera Lima? Sou egresso de lá. Tu é egresso do Colégio Farroupilha, né? É o melhor colégio do Estado, disparado. Posso concluir? Só quero registrar porque ele está ligando aqui, Sim. Então não é ele interrompendo, mas registrando essa importante ligação. Meus filhos também tiveram a formação Seus lá. filhos lá, doutor Bodanese? Sensacional. Triste de quem não estudou nem teve os filhos lá, eu tenho pena, inclusive. Então, para Seus filhos estudaram onde? Não, então nem diz. Se não foi no Farroupilha, não. tá bem. Não quero sentir. Mas o que... Então, tu fica envergonhado. Eu hoje vi uma ação proativa dentro de um programa nacional de segurança, Luiz, de que todos, estados, municípios e União, Serviço da Justiça Federal, Ministério Público Federal, Polícia Federal, o Exército, a Aeronáutica, polícias estaduais, Brigada Militar, unidos, somando-se no combate à criminalidade. A primeira ação conjunta e efetiva. 27 líderes das organizações criminais do nosso Estado serão distribuídos em penitenciárias federais em Rondônia, no estado do Rio Grande do Norte e outras que eu não me lembro agora. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. O senhor não acha que vai ter, em outros estados que ocorreu isso, teve uma reação muito pesada? Não, que violenta. haja reação, e pode haver reação porque é natural, diante de uma ação forte, a reação vem. Mas temos que estar pronto. A guerra só se ganha, Paulo Sérgio, com organização,
cooperação e com soma de esforços. Temos que superar essa burocracia e esses embaraços legais que dificultam que todos os recursos do Estado, da nação, se somem para devolver a paz e a tranquilidade ao país. Isto é uma proatividade que foi feita pelo governo federal e os governos estaduais com resultado e vai ser resultado e é uma amostra de força da lei, da ordem contra a bandidagem. Tem que acontecer. Mas a Justiça 18 disse que não deveriam ser transferidos. Como? A Justiça disse que do volume total de presos a serem transferidos, 18 a Justiça negou, disse que era para ficarem aqui. Não, há embaraços do montante. processuais e esses deverão ser superados também. Porque se não houver essa cooperação entre as instituições, aqui está afeta a segurança pública do país, evidentemente que nós vamos continuar perdendo a guerra. Mas eu vou só completar agora esse raciocínio aqui. As forças responsáveis pela segurança pública fazem todo o serviço de inteligência, levantam todos os dados, as ligações, os contatos, fazem todos os relatórios e diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, mais 18, essas pessoas têm que sair daqui. Aí a Justiça... A Justiça... A Justiça, não, esses aqui não. Não, esses aqui não podem. Não chegou ao volume de 25 mortos. O fato, esse episódio aconteceu hoje. Sim. Eu não vi nada ainda. Talvez é o início do processo. Eu também não ouvi nada. Que criasse algum embaraço. Ao contrário, o que eu vi foi cooperação e soma de esforço no sentido de que a ação se tornasse eficaz. Eu concordo, Paulinho, porque é uma coisa alvissareira. Por outro lado, eu também tenho notícia que 18 dos solicitados a serem transferidos, a Justiça negou a transferência. Não estou dizendo que esse fato de negar seja definitivo. Poderá haver algum embaraço processual, pode ser que o deslocamento do indivíduo que tenha que um interrogatório marcado seja um embaraço, tenha que ser postergado, mas isto é uma coisa a ser vista. O que é importante que se diga e que se enalteça é que esta ação conjugada é absolutamente necessária. Perfeito. Absoluta e aplaudida. Sim, claro. Acima de qualquer interesse político, partidário, foi esse governo, foi aquele governo. Quem está sofrendo somos nós. Não interessa se é de um partido, se é outro. Corretas e adequadas. Mas isso aí não é questão de partido. Está acima. Mas por que partido? O que tem a ver o partido? Não. Ué, eu estou dizendo para você... de novo? E por que não? Tá. E não foram as ideias da esquerda que fizeram estas leis que estão aí, que fizeram o ECA, certo? O cara com 14 anos, que mata, que estupra. A progressão de pena foi o PT que fez? Certo. Não, o PT não aceita. O PT não aceitou a diminuição o senhor gosta da relação. Aí você vê... Premiada, o senhor gosta da relação premiada? Não, olha só. Eu estou fazendo uma pergunta. Só me responde sim ou não. Gosta ou não gosta da relação premiada? Olha só, a delação premiada, como na essência dela, ou seja, na anima legis, ela é importante sim, como foi importante na Itália, certo? Como existe no próprio Estados Unidos e em outras nações. Não foi a Dilma. Certo? Aí a Dilma... Aí tudo bem. O pneu. Não é discutir opinião. Qual é o problema? Mas tem que reconhecer o seguinte, quem fez as leis não foi o PT, foi o parlamento com suas minorias ou suas maiorias. Sim, claro, pô. Lei certa ou errada, e eu acho que a maioria é errada, que nem passa por depuração moral e ética, então não é questão partidária nem ideológica. Essas leis que estão aí, no combate à criminalidade. Quem é que não deixou, Paulo, quem é que não deixou baixar a maioridade penal? Nós precisamos urgentemente baixar a maioridade penal. Isso aí é outra coisa. Nós estamos falando de leis. A maioridade penal, quem não deixou foi o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro. Liderado por quem? Quais foram os deputados? De que partido foram a maioria. Deputados? Claro que foi a maioria, mas liderados pelo partido que não quer a maioridade penal. Vamos colocar uma certa ordem no tempo.
A última lei que reformou o Código de Processo e Código Penal foi 1984, vigência a partir de 85. O PT estava longe do poder. Certo. Sim. Tá? A ECA é de 1990, o PT nem tinha ainda empolgado. Mas nós estávamos na Nova República. Então, exatamente. Então, as leis, quando o Estado se mostra incapaz de debelar a violência e a criminalidade, o primeiro culpado que é apontado é a lei, não é a lei. A Lava Jato tem sido tão enaltecida e meritória que é, e merece ser enaltecida. Com as leis vigentes. Ela está usando leis dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, está usando o nosso Código de Processo Penal, claro, pô. e o nosso Código Penal está sendo aplicado convenientemente. Sem mexer na lei, está se punindo gente que nem se imaginava que um dia fosse O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos, doutor Bodanese, permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual. Portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. A partir do dia 1º teremos o Cremers aqui conosco no programa. Hein? A Unicred tem uma novidade para você investir na energia solar. Vocês que moram em casa, eu vou entrar na energia solar, graças ao crédito da Unicred. O crédito sustentável oferece financiamentos para a compra de até 100% de equipamentos para pagarem até 72 vezes. Com a Unicred, doutor Bodanese, fica muito mais fácil ter energia limpa e renovável, que reduz a sua conta de luz e valoriza o seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e coopera com um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. E aí, paramos por aí? Não, é isso que eu queria só reforçar, só para aproveitar esse chamado, esse que é muito importante do ponto de vista pedagógico. O curso de qualidade, por exemplo, em casos de medicina, tanto medicina veterinária como a medicina humana, né? A nossa medicina, e nós do Cremers, eu sou membro lá do Conselho e nós defendemos duramente, é a qualidade do ensino, a formação adequada. Um curso desse tem que ter atividade prática, jamais um curso a distância poderá permitir. Claro. O curso de distância pode ser para outros cursos, mas não para a área... Excelente a campanha Perfeito. do Conselho. Parabéns. Parabéns. Pergunte, por gentileza, ao doutor Luiz Pereira Lima, qual a diferença entre a faculdade e curso e por que isto rebaixaria a medicina? Na minha opinião, são os médicos que recebem viagens, dinheiro dos laboratórios farmacêuticos e de exames que desmerecem a profissão. O Luiz, seu xará aqui de Santa Maria. Luiz, são duas coisas diferentes. Receber benesses como médico, isso depende do caráter de cada profissional. Eu estou falando da diferença entre faculdade e curso, é que a faculdade, ela tem a ciência e a qualidade profissional faz com que seja uma faculdade dentro de uma universidade. Existem professores de longa carreira que vão fazer com que os seus alunos aprendam mais. Um curso é criado, nada contra, mas veja, nós temos hoje cursos de medicina demais no Estado, demais. Em locais que não têm condição, porque não tem professores e estrutura de hospital e escola para isso. Uma pequena cidade... Mas aí como é que resolve? Você não quer que façam mais médicos, que venham médicos do exterior e não quer a faculdade de medicina? Como é que resolve? Como resolve a deficiência que nós temos de médicos? Nós não temos deficiência de médicos. Quanto a isso, nós temos completamente desamparados. Mas já há uma distribuição. A distribuição é diferente. Isso é outra coisa. É diferente. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Eu vou tentar dar o exemplo, que aliás, que por favor me ouçam, a própria medicina. Imaginem um médico no interior de Lavras do Sul, em homenagem ao Paulo Olímpio, num lugar chamado Ibaré. Lá tem o médico do programa Mais Médicos. Onde ele é terrateniente, né? Vai lá. Aí vai lá e consulta. Está com dor abdominal, está com isso. O que o médico do Ibaré vai fazer? Nada. Então não precisa médico do Ibaré. Precisa uma enfermeira no Ibaré. Que vai lá e diz assim, o senhor vai para a cidade... Não precisa de enfermeira. Precisa.
Não, aqui na praia tinha um motorista Mas, claro, ele vai pegar Não um era, motorista agora não é e mais levar lá. ambulância terapia, Porque ônibus se ele terapia. disser assim, eu É o- agora vou precisar uma ecografia, não tem. Eu preciso de um hemograma. Hemograma, que se faz em qualquer quintal, não tem. Bom, então vamos, o que que tem? Um fio de sutura. Não tem. Então não adianta médico. Não adianta médico. Não adianta Bom, o mas mais tinha- brilhante Tinha dos um médicos. organismo aí, tinha um organismo dos senhores aí Agora- que dizia a medicina começa com o médico. Não, tudo A bem. saúde começa com o médico, perdão. A saúde começa com o médico. Tá? Mas isso não adianta Eu ser tô vendo que não estrutura. começa com o médico. Não. Mas o enfermeiro, hoje, ele tem um curso, não posso falar em faculdade, de vários anos, que lhe aproxima muito dos conhecimentos básicos da medicina, que são os médicos cubanos. Dos conhecimentos básicos, São o quê? que são os médicos cubanos, que bom, sabem o então básico. o senhor reconhece que são médicos. Agora, a primeira coisa que você tem que aprender, por isso que precisa faculdade de medicina, é o que se chama de inspeção, que eles não fazem mais. Quando se olha para o indivíduo, nós médicos, verdadeiros médicos, esse está doente, esse não está doente. Na inspeção, no olhar. E para isso precisa presença, faculdade, leitos. Só se aprende medicina ao pé do leito, palpando, vendo, conversando com o doente. Do contrário, esqueçam. Eu quero um contraditório breve com relação a Lavras do Sul, minha terra natal. Ibaré. Ibaré é o primeiro distrito, mas Lavras do Sul, historicamente, sempre contou com excelentes médicos, o doutor João Bulcão, Sim. doutor Saraiva, doutor Honor, Doutor Honor? do que eu estou me lembrando. Por isso que eu E citei lá- o e- distrito de Baré. Não, mas porque eles estavam na cidade lá O pessoal do Ibaré ia a esses consultórios desses Isso. médicos fantásticos e Conheci integrados na coisa e com as limitações, é lógico, locais, mas salvaram muitas vidas e foram prestigiadíssimos durante todas as suas Parabéns, longas ainda bem que o vidas. senhor está aí para defender. Para fazer a contraditório. Contraditório. Mas eu citei de maneira Não, mas foi um proposital. exemplo que não dignificou a minha terra natal. Olha aqui, ó. Eu sou Alberto Gravataí, aprecio muito o programa. Lamentável que tenha alguém que defenda o militarismo, mesmo que já tenhamos visto o que é um regime como esse que fazia as pessoas desaparecerem. Olha, eu fico... É interessante como as pessoas às vezes falam de um período que a história com H, fala de outra maneira. Quantos faleceram, certo, nesse período? Alguns. Inclusive na mão dos comunistas. Você sabia? Você contou aí nesses números os que foram mortos nas ações comunistas? Então, esse discurso não funciona mais, tia. Já passou. Eu nunca vim a esta bancada e todos aqui, eu não venho aqui para defender militarismo, eu venho aqui para defender democracia, essa sua ideia nunca trabalhou para a democracia. Queriam instalar aqui um regime comunista que era o que... E mataram, e roubaram, e sequestraram. Então não me venha falar de militarismo. Hoje morre mais. Morre muito mais gente. Sim. O Paulo Olímpio acabou de falar. Morre muito mais gente gente com a hoje do que bandidagem. naquele tempo pela insegurança vivida por Não nós. dá nem para comparar, né? Pelo amor de É Deus. astronômica a diferença. Pois Um então. abraço para o Brigadeiro. então. 3-0 Brigadeiro. Um abraço para o Brigadeiro Dias, é de guerreiros como ele que o Brasil precisa. Fala porque conhece as Forças Armadas muito bem. Me chamo Lucimar Alves Santa Maria, sou esposa de militar do Exército, assisto o Pampa de Vaz todos os dias, mas se torna muito especial quando o Brigadeiro participa do debate. Força a todos e é só colocar o Exército nas ruas. E só colocar o Exército nas ruas não vai adiantar. Precisamos de gestão executiva e legislativa. Luciano Alves, aí tu quer demais. Colocar os milicos nas ruas até é fácil. Agora, gestão executiva e legislativa não tem jeito. Aí não tem. Há decepção generalizada. Posso
Pode, claro. Falar uma coisa positiva. Estou gostando da sexta-feira, porque tem coisas positivas na semana. O nosso presidente Temer está com uma impopularidade recorde. Está com 95% de Está impopularidade. pior que o Trump. Tudo bem, mas nem por isso eu vou desmerecer ações beneméritas do seu governo. Perfeito. Aqui, o nosso aeroporto, o aeroporto de Florianópolis, de Salvador, de Fortaleza, com essa concessão, cujo contrato vai ser assinado sexta-feira, vai ter um upgrade de aeroportos internacionais. O nosso campo de aviação, assim chamado depreciativamente, vai se transformar num aeroporto internacional para passageiros e cargas. É diferença de curso de faculdade, campo de aviação e aeroporto. Nós temos que mandar nossos produtos. Eu para quero São fazer Paulo. justiça aqui. Eu estou com o homem da justiça, um jurista aqui conceituado. Eu quero fazer justiça, doutor Paulo Olímpio. Né? Não, eu quero adiantar que eu não sou PT, né? Eu não tenho vínculo nenhum com o PT, não tenho nada a ver com o PT, mas quem abriu essas concessões se chama Dilma Rousseff. Não sei. Eu estou lhe dizendo. Não, mas só veja para o senhor bem, saber. Então vamos fazer justiça. Então vamos fazer justiça. Então, vamos. Se ela Então, teve, dando sequência, se ela então, Teve não, ela teve e se fez. ela teve neste seu governo, No seu governo. hoje tão desmerecido, esta exceção meritória, vamos aplaudir. Aplaudir o Michel Temer que deu continuidade. Exatamente. Deu continuidade. Pois bem, O que é bom não se agora, muda. as APPs, Luizinho, as APPs e essa APP para investimentos estão trazendo recursos. Quer dizer, quem vai cuidar do nosso aeroporto e vai ampliá-lo vai ser quem gerencia o aeroporto de Frankfurt. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Quer dizer, vamos trazer recursos. Tem gente acreditando no Brasil, não, dinheiro do exterior, vamos explorar. Olha aqui, as nossas ferrovias, nós só tivemos malha ferroviária nesse país com concessões. Primeiro para o Barão de Mauá, depois para os ingleses. Onde é que está a nossa malha ferroviária? Quando tudo foi... Mas o Fernando Henrique Cardoso privatizou mas não tô, e aí acabou. Está privatizada. Tu faz um retrospecto seletivo, não sei se foi A, B ou C. Mas eu tenho que dizer que foi. A Eu tenho ideia obrigação. da parceria. As ferrovias do Brasil são privatizadas pelo Fernando Henrique Cardoso. É da LL. Ou não são? Mas foram entregues, não foram privatizadas. Porque o processo Pior todo. ainda, então. Na minha avaliação, foi muito pior. O que interessa, Foi muito pior. Comunistoide, né? O que Entre interessa... nós, que nem os outros. Comunistoide. Comunistoide. Quem? O Fernando Henrique Cardoso. Socialista Fabiano, pelo amor de Por Deus. favor. Ele que liquidou com as universidades. Hoje na universidade, para que o telespectador saiba, o voto está substituindo o mérito. Isso. Então se vota no departamento de cirurgia para quem vai ser o chefe da cirurgia, por voto. E vai ganhar o mais simpático, quem fez campanha. Prezados membros da mesa, afinal, fica aí o doutor Bodanese com a responsabilidade de explicar qual é a diferença entre sal refinado e sal grosso. Até agora ele não falou. O sal grosso do churrasco e o sal refinado. Mas o sal grosso pode ser refinado. Sim, pode. A origem é a mesma, na verdade, né? Não tem diferença um e outro. O sal é mais trabalhado, é mais polido e mais... Penetra mais e penetra menos. E o sal grosso tem menos capacidade de penetrar na carne. Então, por exemplo, se colocar sal grosso, ele sai mais fácil, então não salga tanto a grade. Mas assim, a origem é a mesma. O que se quer dizer que tem alternativa de sais com potássio, por exemplo, então diminui a quantidade de sódio, isso é uma coisa recomendável. Mas não existe esse sal marinho, esse sal mágico de montanhas como um sal milagroso que é mais protetor. Isso não quer dizer nada. Então o sal, na verdade, é a essência é a mesma coisa. Só comum, grosso e refinado é apenas uma manipulação do ser humano em termos de fragmentação do sal em si, mas não traz outras... Agora, eu recolho essa lição, peso muito, meu antigo companheiro dos guerrilheiros. Isso. Né, velhos tempos. Mas tudo, não vamos abolir tudo. Não. Tudo com moderação, tudo com
com tudo menos. Claro, não é claro. isso? A questão é muito pontual. Eu acho que sim. Eu acho que por isso que nós dissemos assim que a dieta hoje, por isso que assim, a grande discussão, assim, qual é a dieta ideal? Não existe a dieta ideal. Existem mais de 100 dietas, então, porque não tem nenhuma boa, em primeiro lugar. Segundo, a moderação e adequação para a pessoa dentro de quantidades e tal. Se a pessoa, por exemplo, tem uma atividade física que não aumenta o peso, ela pode comer quase tudo. Nada vai fazer mal. Se eu sou hipertenso e tomo medicação, diminui sensivelmente o sal. E aí tem um dado notável que para as pessoas nos verem assim, em geral, nós aqui gaúchos comemos 12 gramas de sal por dia, 12 gramas. A ideal é comer 6 ou menos. Hoje a recomendação é 5. A Organização Mundial da Saúde está fazendo uma campanha para baixar de 6 para 5 gramas, que é só tirar o saleiro da mesa, não adicionar muito depois da comida, quer dizer, não comer alimentos muito condimentados e conservados em sal, por exemplo. Uma colher de chá, por exemplo, quantos gramas tem? Uma grama. Cada colher de chá, por exemplo, 2 colheres de chá, por exemplo, uma no almoço, uma na janta é suficiente, aquela quantidade, tranquilamente. Mas tem um dado notável, que aí é aquela ideia do reduzir sem tirar. Se a gente reduzir de 6 para 5, que é a proposta da Organização Mundial da Saúde, a gente consegue reduzir de cerca de mais de 1 milhão de mortes e acidentes vasculares cerebrais no mundo, por ano. Mais de 1 milhão. Quer dizer, é notável, 1 grama de sal que cai para todo mundo. Então, isso reduz. Então, a questão é bom senso. Reduzir não é tirar, não é evitar, não é eliminar o sal. Reduzir. Pinceladas de saúde e política aqui. Excelente programa, questão de saúde. Assistindo e aprendendo. Café antidepressivo e o chocolate amargo também, 70%. Fernando Santos. Sem dúvida. O chocolate de amargo acima de 700, especialmente acima de 70%, a quantidade de açúcar é muito baixa. Tem mais cacau e o cacau é um grande antioxidante. Mas é ruim. Grande protetor. A pessoa se acostuma. A pessoa se acostuma, na verdade. Se acostuma a comer mal, né? Coisa triste. Mas vai gostar de tigre. Tá bem. Paulo Sérgio, boa noite. Não sou petista, mas às vezes o doutor Luiz Pereira Lima me irrita, porque ele não faz comentários sobre o que o Estado acaba de conquistar. A bancada gaúcha de deputados federais conquistou a ampliação do Hospital Conceição, atendimento, tratamento cardíaco para recém-nascidos e crianças. O Conceição vai ser um dos maiores nesta especialidade. Abraço, Eduardo Cloíro, de Porto Alegre. Sim, mas eu não estou entendendo. Não, porque tu não reconhece o que é bom. Mas ele está dizendo que não sou petista. Ele E a que não é bancada petista. gaúcha acaba de conquistar isso. Ele está dizendo com petistas e outros, né? Sim, mas Toda a nada a ver. bancada gaúcha. Nada a ver. Então a bancada gaúcha acaba de conquistar. Mas o que tem a ver isso com o PT? Nada. Aliás, já que ele está falando Conceição, o PT foi um grande feudo aqui do PCdoB, que é um apêndice do PT, liderando uma médica da primeira qualidade, altamente intelectual, chamada senhora Jussara Coni, que foi presidente, superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, que, diga-se de passagem, é o maior grupo hospitalar do Estado. E essa senhora tinha a responsabilidade de ser a executiva nessa sua experiência imensa de medicina. E o grupo hospitalar virou o que vocês Agora conhecem. veja que ironia histórica aí, né? O Hospital Conceição, como fêmea, não era um grupo privado? Era privado. Privado. Quem foi que estatizou? Quem foi que estatizou? Não sei. Nosso não sei. amigo, nosso confrade, Não lembro. que era ministro, Jair Soares. Jair Soares, exatamente. Que era isso. do Jair Boeiro, hospital. Para não quebrar, etc, etc. Ficar sem... Não, era para não quebrar. O Jair Boeira era grande administrador. e não Grande era administrador. Eu sei, mas aí uma outra... Mas por isso terminou naquilo, né? Naquela coisa de louco. 300 mil rolos de papel higiênico daqui até lá na fatura. Gás e uma cirurgia dava Esparadrapo quilos. Esparadrapo dava para fazer a volta no mundo. Era, por favor. E aí aconteceu aquilo. Devia ser PT, então. E teve uma época, não, provavelmente não. Mas teve uma época... Nem tinha PT. Ainda não existia. Pior que o germe sempre existiu. Estava aí na atmosfera. Existem vírus latentes que de repente surgem. Mas o problema do Conceição, e eu participei daquele início como estudante, na época, estatizar foi uma grande moda, especialmente com o governo militar. Sim. O governo militar fez. Todas as estatais, quase todas, foram criadas pelo governo militar. Mas são épocas.
A própria Embraer, Mas o senhor está esquecendo do Getúlio Vargas. O senhor está esquecendo do Leonel Brizola. Não, eu do Getúlio Vargas. Mais estatizante, por sorte, eu não lembro do Getúlio Vargas por duas razões. Primeiro, porque eu não era nascido naquela época. Mas tem livros. É uma coisa boa. Eu vou te dar um livro, então. Não, o livro eu tenho. Tem. Mas lê. Está falando daquele ditador? Aquele, Do ditador aquele Getúlio mesmo. Vargas? Aquele mesmo. Do ditador. Eu não gosto de ler ditadores. Vocês falam na violência urbana e as mortes do trânsito estão matando tanto quanto a violência urbana. Também. João Carlos de Passo Fundo. Não, mas não é tanto, não. Infelizmente. Quer dizer, Essa diminuiu, mas continua preocupante alto. e séria. Essa alto. estatística das mortes no trânsito. Tem razão. Não se pode esquecer nada de violência, especialmente o trânsito a preservação da vida como um todo. como um todo. Agora, o que os senhores acham, Renato está perguntando, 3 mil policiais para 27 bandidos? É muito policial, muita despesa para 27 só. Tem toda a razão. Não, mas Aliás, nem precisava ter tanta despesa com eles, né? o Acho que importante o é a Estado está gastando mobilização. muito com essa gente. Bastava. Quanto é que custa Não dá para ir daqui a sugestão aí, Natal? ó. Não, a sugestão Os não direitos posso humanos dar. vêm pra cima de A ti. sugestão não posso dar, mas todos sabem o que eu estou pensando. Como isso não é documento, o que eu penso. Tá? É livre pensar ainda. Eu espero que seja livre pensar ainda. Mas, certamente, essa minha opinião, ela é esposada pela maioria da população que trabalha e que tem medo de sair às ruas pela banalização do crime. Eu acho que Que é a sim. coisa mais pior Olha, que pode acontecer. quer dizer, ele virar impressionante o número de WhatsApp que está chegando aqui. Impressionante. Agora vem lá de Uruguaiana, de Leiria. Paulo Sérgio, eu estava com 120 quilos, tomei vergonha na cara e comecei a fazer dieta e exercícios. Passado 5 anos, estou com 76 quilos, corro 10 quilômetros em 45 ou 50 minutos, não bebo, não fumo, bastou comer menos e fazer exercícios. Para 60 anos, tá bom, não tá? Elogiável conduta. E isso todo mundo pode conseguir. De maneira lenta. Mas será que ele faz outras pois é. coisas também, não? Bom, tem que possivelmente perguntar para ele. O WhatsApp é o contrário. Detalhes adicionais ele não nos mandou, mas esse é o resultado que algumas pessoas verdade. conseguem mantendo um programa contínuo. Essa transferência de presos seria perfeita se não divulgasse na mídia. Concorda, Paulo? O Elton está perguntando. Eu concordo, claro. Apesar de ser contra mim, contra a mídia, né? Eu acho que tinha que fazer de forma absolutamente secreta. Até foi secreta, né? Não foi. Ninguém sabia. Foi muito bem. Olha só, foi muito Parabéns, bem não feita. foi em avião. Parabéns a quem Foi já muito entrou bem nessa. Não feita. foi em avião nenhum da Laminha. Não. Entendeu? Foi muito bem feita. Eclodiu. Porque eclodiu sem nenhum no final conhecimento. da madrugada. Não, certo? na saída, né? Mas hoje todos nós estamos sabendo. Não, mas é lógico Sim, que mas- o fato tem que ser noticiado e mais. A meu juízo tem que ser comemorado. É o início de uma proatividade. Sabe que eu não sei se- mas nós temos que enveredar por aí. Tem que fazer Não, eu concordo com a atitude, mas eu não sei se essa notícia é uma boa notícia. Como notícia. corre risco Como notícia de- em relação à população. Isso é como notícia do suicídio. Corre Não, mas risco. a notícia tem que dar. Não Tem adianta. que dar, É que o segredo foi mantido até Mas eu acho que é uma transferência. atitude proativa necessária. Eu acho que tem que continuar. Eu ainda não consigo entender. Minha irmã mora nos Estados Unidos e ela disse que não consegue entender quando ela fica sabendo que o crime aqui no Brasil é comandado dos presídios. Pois é. No Sim. celular. Isso Porque pra era mim- organizado. Mas tem tomada. Não, mas- nas celas tem tomada, Modanese. Sim, mas O presidiário pega e carrega o seu celular numa tomada no presídio. Mas nos Estados Unidos também tem tomada. Não, mas Pra lá dar não tem choque celular. só. Mas lá não Não tem. Não tem Nós celular. vamos agora ao ponto final. Não tem direitos humanos lá, hein? Tristeza isso, para defender. Bom, vamos ao ponto final com a nossa FCDL, que Comércio e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha, o Quevedo de Gravataí está dizendo aqui que adora o programa, essa hora ele está sempre em casa e gostaria de um dia assistir ao vivo. É nosso convidado aqui, Quevedo, para estar com a gente. Ponto final com o deputado... Deputado não. Deputado Obrigado. federal. Potencial. José Ferreira, ponto final. Esse ato Ferreira falho Dias. foi sugestivo. Não, é porque realmente os próximos dias agora na volta do recesso parlamentar, Paulo, você sabe que nós estamos fazendo trabalho, eu estou aprendendo todo dia lá com o vereador Walter Naugesstein, todo dia eu aprendo um pouquinho com o meu comandante.
E na semana que vem nós teremos uma passagem bastante interessante de toda essa discussão sobre os projetos que a Prefeitura encaminhou à Câmara. Este é o processo democrático, que o amigo fala de não tem militarismo, tem processo democrático. Certo? O que não pode acontecer é o que aconteceu naquela quarta-feira, em que sindicalistas invadiram o plenário, certo? Subiram na mesa diretora, quebraram equipamentos. Isto não pode acontecer, porque isto é a ditadura da minoria, certo? Que quebra os preceitos democráticos que todas as casas legislativas, seja lá na Câmara dos Vereadores, certo? Seja nas assembleias ou em qualquer lugar, têm que ser preservados. Você pode não gostar do discurso, mas você tem que ouvi-lo até o fim. E eu queria deixar um abraço especial hoje, Paulo, certo? Para o nosso amigo o Carlos, certo? Que é um grande amigo que nos ajuda muito lá no nosso dia a dia, certo? E a toda a equipe do nosso gabinete, certo? É realmente um time de primeira qualidade. Um abraço a todos vocês. Eu vou já entregar o seu jeton aqui, tá? Antes vamos ouvir o doutor Luiz Pereira Lima. Não, eu acho que nós teríamos que elencar o que é mais importante para o país hoje. Já foi colocado aqui que a preservação de vidas, porque nada é mais importante do que preservar a nossa vida. E o crime está se espalhando de maneira vulgar, tanto que nem é mais grande notícia. Matou isso, morreu aqui. Banalizou. Banalizou completamente. Então, o Congresso tem a piedade, e o Congresso, Paulo Sérgio, como um todo, tem a piedade das pessoas que circulam. E a primeira coisa facílima de fazer é tirar o que se chama de progressão da pena. Tá? Então, o indivíduo progride, na verdade, ele regride a pena. Eu entenderia quem tem 20 anos de condenação, se progredir, ele vai para 30. Não, no Brasil é o contrário. Ele progride ao contrário. Ele com 10 está solto. Quer dizer, 2 anos. Está aqui o seu Sani, tá? Esse é dele, tá? Não te mete. Não. Esse aqui é dele. O Sani está de MED, do nosso amigo, que é do Laboratório Lifar, do grupo do Panvel, do nosso amigo Júlio Motinho. Doca Motinho. Muito bem, pô. O senhor vai levar Zezé. Para tomar com o quê? Com o seu whiskyzinho, 21 anos. Azul. Mas eu já vi que o senhor gostou tanto do Sani, das que lá na Rede Zapari, na Panvel. Vou comprar na Panvel. Pode levar o teu Sanitas também. Seu ponto final, doutor Paulo Olímpio Gomes de Souza. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, anunciava há pouco que no dia 2, o plenário da Câmara contará com mais de 400 deputados para votar se recebe ou não, se dá seguimento ou não ao processo contra o presidente Temer. Posso rir, não? Não, para aí. Para mim já são favas contadas, Paulo Sérgio. O próprio procurador-geral já disse o seguinte, é bom que o povo entenda isso. A Câmara só dá uma autorização, uma licença para prosseguimento do processo. Esgotado o mandato do presidente Temer, a denúncia que já foi oferecida será encaminhada para um juiz de primeiro grau, porque ele não terá mais prerrogativa de foro. Isto é, em janeiro de 19, ele poderá estar respondendo perante um juiz federal numa corte de Brasília. Então, isso me parece que dá conforto para que os deputados digam pelo não prosseguimento agora. Doutor Luiz Carlos Bodanese, seu ponto final. Ficando dentro dessa linha de pílulas de saúde, né, a preocupação que por muito tempo foi da gordura e do sal, hoje se adiciona o açúcar como um grande vilão também. Então, a busca de uma dieta saudável... O que é melhor, manteiga ou margarina? As duas não são ruins, não, dentro de quantidades adequadas. Mas a margarina diz que o organismo absorve? Não, absorve. Que é o hidrogenado, não sei o quê? É que o problema da margarina, ela tem que... Ela transforma o ácido graxo poliinsaturado em saturado, no fundo, da mesma coisa que a manteiga. Então, na verdade, os dois são gorduras saturadas, o importante é a quantidade. Então, a quantidade pequena não faz mal nenhuma nem outra.
E dentro desse contexto, então, do açúcar, a redução do açúcar, ela implica numa melhor dieta saudável e evita envelhecimento com obesidade. A obesidade é um grande mal da nação. E é o problema de todos os países. Achava que os americanos eram gordos. Na verdade, nós temos, e os europeus também. A sorte que o Churchill não sabia disso. Só que o Churchill é um sujeito fora da curva. Fora da curva. Fora da curva. Esse sujeito, se ele não tivesse, se ele tivesse emagrecido e não fumado, talvez ele fosse 120. Tá bom. Tá aqui o seu Zezé. Pode comer à vontade, isso aqui Esse que é saudável, espetacular. esse é saudável. E depois o chazinho, né? Da Sanitas, perfeito. Do Grupo Unifar, que encontra na Rede Zafari e na Panvel. Muito bom. Doutor Paulo Olímpio, o senhor quer o seu ou não? Não sei se faço por merecer se mereço. ou se fiz por merecer. Isso é uma mera... Obviamente que o senhor fez por Se merecer. eu fiz por merecer, Eu quero deixar um grande abraço aí a Rosiclér Barlese Bins, que esteve comigo. Encontrei com ela no almoço lá no evento que nós temos, Fora Algo é Vida, lá em Guaíba, que assiste o programa todos os dias. O pai dela foi o Romeu Barlese, né? Grande figura da política gaúcha. Um abraço à desembargadora Maria Isabel Diniz Galotti Rodrigues, ao nosso Dom Jaime Henrique Melo, ao nosso procurador João Carlos Pacheco, que está de aniversário hoje, ao Thomas Herman, ao Leonel Caran, tanta gente boa aqui de aniversário, a Cristiane Raz Maia, esposa do nosso Sérgio Maia, ao Eduardo Logman, também de aniversário, o Zilmar Mussali e a Flávia Eizeric. Grande abraço a todos e a todos os aniversariantes. Nós vamos retornar na segunda-feira com mais um Pampa Debates. E vem aí o Jornal da Pampa na região de Porto Alegre, sul do estado, com a apresentação da Vera Armando, o Vilney Godoy, ou o Vilceu Godoy, traz as notícias locais da TV Pampa Centro, e o Álvaro Damini, da nossa TV Pampa Norte, para 106 retransmissoras. Muito obrigado, até segunda. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.